come um bago por dia, né? Aí vem aquela frase, manda que pode obedecer ter juízo. Isso. Mas no caso não é só ter juízo, é saber reconhecer que ele tem poder, que toda autoridade foi dada a ele, que você pode confiar, que você pode confiar. Não é fácil não, irmão. Quando você vai fazer uma coisa dessa, todo mundo abre os olhão e diz assim, menino, tu gastou tudo isso para ir ali em Moçambique, por que tu não juntou esse dinheiro e não foi fazer alguma outra coisa? São mais férias naquele mar maravilhoso. Oh, amado. Os irmãos de Fortaleza lá, só no ventinho, a gente aqui no vapor, né? Então, né? Começa por aí, né? Começa pelo julgamento. Depois você olha para o seu bolso, não tem um centavo, né? Puxa aqui, puxa aqui. Aí o cartão não sabe se vai dar, e você tira, mas depois como que você vai pagar? O que não falta, irmãos, é barreira, é dificuldade, é pensamento negativo. Mas quando Jesus manda, ele é autoridade, né? Ele pode mandar porque ele é o Senhor. Ele pode mandar porque ele é o sustentador. E o plano é dele, o projeto é dele, ele faz o que ele quiser. Mas nós somos instrumentos nas suas mãos. Ok. Então entendemos que os dois vereditos, eles são verdadeiros. Entendemos aqui a razão por quê. A autoridade de Jesus. Agora vamos falar sobre a ordem que ele deu. Ide é um particípio no original e não um imperativo. Imperativo. Então, normalmente a gente diz, vamos fazer o ide. É por isso que muita gente não entende o treinamento de missões. Estão indo só, né? Estão indo, né? Tirando selfie lá. Mas não é, né, gente? A gente sabe que não é só isso. Ele diz, provavelmente deve ser traduzido indo ou enquanto ides. Então, a ordem não está no ide. A ordem está em fazer discípulos, né? Então, entretanto, o id é importante, porque como que você faz se você não vai, né? Você tem que ir de qualquer jeito. Mas o que é importante não é o id, mas o fazer. A falta de dinheiro, a falta de fé. Você não quer se sacrificar, você não quer ser julgado. Não é fácil não, irmãos. Então, vamos lá. Então, entendemos que a ênfase não vai recair sobre o ir, mas sobre a razão de ir, né? Que você vai para quê? E aí nós vamos entender que fazer discípulos é o único imperativo. Imperativo. Fazer convertidos e crentes certamente está envolvido neste imperativo, mas a fé e o discipulado nunca podem ser divorciados entre si. A obediência é exigida não somente da parte de quem leva a mensagem, mas também para aquele que ouve e se arrepende. Ou seja, tem que haver mudança na vida daquele que vai crer, né? Então, não é só crer, mas tem que haver a mudança. E a mudança vem através de quê? Vem através do discipulado, né? Através do ensino. Eles vão ter que aprender a fazer a vontade do mestre. Aprender a se submeter à autoridade de Jesus. Então, vamos lá. De todas as nações tem referência aos gentios. Então, fazer discípulo de quem? De todas as nações. Então, não é só a nação Israel, mas todas as nações. Então, nós também temos que entender que existem nações que ainda não foram alcançadas e que são rebeldes e que são difíceis e que você tem medo de ir lá, porque se for lá, ó, né? Corta-lhe a cabeça, né?
Então, quem quer ir? Então, para eles, isso era o difícil, a questão dos gentios, a questão da barreira cultural. Para nós continua sendo, não é, irmãos? As barreiras geográficas. Quem quer ir para o Timor? As barreiras culturais, as crenças. Mas eles precisam conhecer a salvação. Então, todas as nações. Estamos dando sequência no versículo. Batizando-os em nome. Isso. Então, tem referência aqui a forma como os discípulos são feitos. Eles são incluídos. O batismo é inclusão dessas pessoas que vão crendo no reino de Deus. A gente entende que o batismo é para isso. É para que a pessoa seja incluída na igreja, né? Então, através do batismo, as pessoas vão ser incluídas. E as pessoas devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando a entender que as pessoas vão passar a ser propriedade do Deus Trino e Uno. Então já não é mais um qualquer, mas é alguém que já foi alcançado, que já foi incluído, que agora é propriedade de Deus. E aqui mais adiante, depois do batizar, tem o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Então é um paralelo da construção principal anterior. Os discípulos são feitos por um processo de batizar e ensinar. E o que deve ser ensinado? Exatamente, tudo quanto Jesus ordenou. Então, olha só, tem realmente o resumo de tudo o que se deve fazer e como se deve fazer em relação a missões. O que você vai fazer, como você vai fazer. E aí, a promessa: eis que estou convosco todos os dias. Então, ninguém que seja enviado vai sozinho. Você não deve querer ir sozinho também, né? Pelo amor de Deus, não é fazer turismo. Para fazer turismo, até para fazer turismo é ruim, né? Tem que ter um guia, tem que ter alguém que conheça a língua. Mas vai só passear, né? Então, para ir, nós precisamos de quê? Do Cristo que vai nos acompanhar. Essa é a promessa dele. Ele vai nos acompanhar. Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E também ele vai estar conosco até os confins da terra. Aonde ele enviar, ele vai estar conosco. Nós podemos confiar, né, que ele é esse que vai dar, tem a autoridade, tem o poder, né, para nos sustentar em missões, se ele nos chama. Então, embora essa aqui seja, esse trecho seja um trecho que vai falar mais profundamente e mais resumidamente e talvez até mais poderosamente do que outros trechos da Bíblia, nós não devemos esquecer que, como nós temos aprendido, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala sobre missões. É o desejo de Deus alcançar todas as nações, que todas as famílias da terra sejam alcançadas, até que naquele dia todas as pessoas de toda tribo, língua e nação vai estar diante do trono de Deus, dizendo que Ele é o Senhor das suas vidas. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Então, essa parte dos evangelhos acabou, mas eis que temos uma continuação na formação
da igreja em Atos. Como Atos fala sobre missões? Como vai funcionar isso aqui? Vamos lá. Nós já vimos aqui, fizemos um pequeno estudinho aí, rapidamente, nesses 10 minutos que vocês tiveram de um relógio grande, né? Que tipo de pessoas Deus usava para iniciar a igreja? Primeiro, 1:4, eram pessoas pacientes, obedientes. O que mais? Tem mais alguma coisa? 1:4, elas estavam fazendo o que, essas pessoas? Esperando, né? Pessoas que estavam disponíveis. É difícil, né? A gente tirar um tempo assim. Até para ir para o acampamento, a gente diz, vamos! Aí no começo do ano tem aquela propaganda e todo mundo tal. Aí vai chegando os dias, não consegue mais juntar o dinheiro. A rede está suja, não deu tempo de lavar a rede, aí você acaba não indo para o acampamento. Não tem mais tempo, o pessoal não tem mais tempo, né? Está todo mundo ocupado, tem muita coisa para fazer e tal. Mas esperar é muito importante, né? Pessoas disponíveis, ter disposição. Não é fácil, não. A gente tem a nossa carreira, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem os nossos estudos, a gente tem os nossos filhos, a gente tem a nossa família e tem a igreja, então tem muita coisa acontecendo na nossa vida e a gente não tem disponibilidade para esperar. Mas essas pessoas estavam disponíveis. 2:14, pessoas o quê? Alguém pode ler o 4:13? Eu acho que vai destacar melhor. Vai dar tempo? Tá. Eram pessoas o quê? Eles eram pescadores, né? Pessoas comuns, né? Não era aquele sacerdote, não, autoridade, nada disso. Pessoas comuns. Então, eram pessoas disponíveis, pessoas comuns. 13:12. O que foi que vocês descobriram aí no 13:12? Não chegaram resto. Pessoas importantes, pessoas influentes. Cada um fez o seu, era para fazer em equipe. Pessoas influentes, né? O procônsul. Várias pessoas influentes também estavam lá, sendo usadas por Deus no início da igreja. 1:14 e 18:18. Quem são essas pessoas aí? Tinha mulheres aí, né? Mulheres. 6:5. Pessoas cheias de fé. E pessoas cheias do Espírito, né? Pessoas cheias do Espírito. Então, 2, o que foi necessário para o início da igreja? Principal. Mulheres. Derramamento do Espírito Santo. Por isso eles tiveram que esperar até o capítulo 2. Derramamento do Espírito Santo. Nós não podemos subestimar. Completa aí. Nós não podemos subestimar a necessidade do poder do Espírito Santo na realização da grande comissão.
Vamos imaginar a igreja em Atos 1:8. O que teria acontecido sem Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se não tivesse cumprido essa promessa, a igreja existiria? Com certeza que não. Não. Todo mundo estava escondido com medo. Ninguém queria morrer. Então, Henry Boy, em seu livro Pentecoste e Missões, argumenta bíblica e irrefutavelmente que a vinda do Espírito Santo dá vida e sentido à grande comissão. Vida e sentido à grande comissão, tanto que esta, sem o Pentecoste, não teria poder algum, nem poderia ser cumprido. Sim, a vinda do Espírito Santo possibilita a realização do mandamento. Neste sentido, não foi necessário que eles entendessem perfeitamente a grande comissão. Não foi necessário que eles entendessem perfeitamente a grande comissão, porque quando o Espírito se apodera deles, há um impulso irresistível de testemunhar. Então, o problema que nós enfrentamos hoje não é menos poder, mas o medo que nós temos. A pergunta é, por que Satanás criaria em nós esse medo da atuação do Espírito Santo de Deus e a dúvida da presença e do poder do próprio inimigo? Por que ele faz isso? Por que ele coloca essa dúvida? Por que ele coloca esse medo? Exatamente, porque sem isso não existe a igreja. Sem isso não existe o poder para você ir. Não existe a convicção, não existe a fé. Você precisa. Então não é só o poder, você precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus em nós. Então é Ele quem vai dar o que nós precisamos verdadeiramente. Então, a resposta a essa pergunta é porque assim ele pode cortar o nervo principal do cumprimento de missões, né? Então, se não tem o Espírito Santo, não funciona. Então, ele vai realmente nos toldar, vai nos dar um toco, né? Cortou, não tem ligação, certo? Então, agora, 3, qual era o papel do Espírito Santo no livro? Ele é o quê? 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo quando ele desceu, ele capacitou, ele deu a condição. Ele é o autor de missões. Em Atos 2, o que foi que aconteceu em Atos 2 aí, gente? Descida do Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo, estava cheio de pessoas de todas as nações, ouvindo as novas do Evangelho na sua própria língua. Então, o que estava acontecendo aqui? Missões. O Espírito Santo, realizador de missões. Foi automático, desceu, já foi fazendo missões. Atos 9, 3 e Atos 11, 12. Alguém achou alguma coisa aí? O
O Espírito Santo é o promotor de missões, ele promove missões. Tocou, saiu. Tocou, anunciou. 2, de 1 a 13, 8, 14 ao 17, ele é a fonte do poder. Vai recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele é a fonte do poder, de onde vai emanar. E ele é o estrategista de missões, amados. Ele entrou em cidades chaves, Jerusalém, Samaria, Cesareia e etc. Ele entrou em cidades chaves. Ele envolveu pessoas chaves, pessoas e classes chaves. Essa lista aqui, o procônsul, filósofos, Dionísio, eunuco da Etiópia, pessoas que o Espírito Santo envolveu. Ele alcançou áreas não atingidas. Oi? Entrou em cidades chaves, envolveu pessoas e classes chaves. Alcançou áreas não atingidas. Dirigiu as igrejas recém-fundadas para que sejam igrejas autóctones. 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 Autóctones, tá? Significa uma igreja que tem autogoverno, se autogoverna, uma igreja que se autossustenta e uma igreja que se autopropaga. Certo? Conseguiram? Acompanhando todo mundo? Então, podemos dizer que o Espírito garante o sucesso missionário no mundo. É Ele quem vai. Sem Ele, não tem missões, só turismo. Qual era o papel da oração no livro de Atos? Aqui agora, coisas importantes de Atos para missões, né? Então, a oração, nós sabemos que é a ligação entre a igreja e Deus, né? Então, nós temos alguns exemplos de pessoas orando no livro de Atos em relação a missões. Quando eles estavam aguardando o Espírito, eles estavam orando, eles não estavam fofocando, não. Estavam falando mal do vizinho, não. Estavam orando. Quando veio a perseguição, o que eles fizeram? Fugiram cada um para sua casa. Foram orar. Pedindo o quê? Livramento. Pediram livramento? Pediram ousadia. Ousadia para pregar a palavra. Quando eles tiveram problemas com a distribuição das viúvas lá, o que eles fizeram? Mas eles também, oraram para Deus indicar as pessoas. Então, em todas as situações, em missões, a oração é importantíssima. É a oração que vai fazer essa ligação
é a chave de ignição do poder de Deus, da ação do Espírito Santo na nossa vida, é a oração. Então, aqui nós temos alguns exemplos de como os crentes ficaram fortes no meio da perseguição. Quem já leu o livro de Atos todo aí, gente? Precisamos ler o livro de Atos, são só 28 capítulos, você lê numa semana brincando. É sério, mas leia. Então vamos lá. A gente vai sair correndo aqui, porque depois você pode parar um pouquinho, dar uma olhada, porque o nosso tempo está voando, tá, gente? Então, como eles ficaram fortes no meio da perseguição? O Espírito Santo que dava poder, o Espírito Santo que dava esperança, o ensino dos apóstolos, é muito importante o ensino, irmãos, no processo de nós fazermos missões, né? Os cultos que eles realizavam, fazia com que eles ficassem fortes, orações, petições, louvor, eles reuniram, se regozijavam, olha só, às vezes a gente está tão, no culto lá, esta é a nossa escola dominical. Regozijai-vos, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Diariamente no templo, testemunhando. Sabia que quando nós testemunhamos, Deus coloca uma alegria que não tem explicação no nosso coração. Pode ser, assim, talvez você diga assim, mas eu não sei falar, talvez aquela pessoa não aceite. Mas experimente testemunhar. Fale alguma coisa sobre o que Deus tem feito na sua vida, para você ver como Deus coloca uma alegria que não tem limite no nosso coração, uma força, né? E coloca um poder. É importante. Vida de oração, encorajamento dos líderes, trabalho em equipe, faz com que as pessoas fiquem fortes. Ser cheio do Espírito, com certeza precisamos, sem isso não tem condições. Oração, jejum, né? Pessoas sendo enviadas para outras nações, como o envio de Saulo e Barnabé, testemunho, cartas que Paulo escrevia para a igreja, para fortalecer a igreja. Eles estudavam, tinham um coração aberto para aprender. Irmãos, isso aqui é muito importante, é muito necessário. Humildade, né? Um coração humilde. Alguns missionários foram e fortaleceram a igreja. Né? Às vezes a gente pensa que a gente está indo para aprender nessas viagens, mas quando a gente chega lá e dá um testemunho, a gente vê que aquele testemunho que a gente deu, como impactou a vida das pessoas. A gente conhece o pastor Abel Nobre, né? O pastor Abel Nobre é uma pessoa que vê o pai amoroso, né? Ele é ligado no 220, é um homem que tem que falar de Jesus para qualquer um, é uma pessoa assim que siri na lata, né? Para falar de Jesus. Mas quando a gente chegou lá, nós brasileirinhos lá, né? Ele lá, moçambicano é poderoso, tem muita força, né? E a gente chegou lá. Mas quando a gente. O tempo que a gente passou com ele, o que a gente fez com ele, mudou muita coisa na vida dele. Então, o testemunho, o fato de a gente ter ido, apesar das dificuldades, que o nosso lema é impossível, mas nós vamos. Chegou esses brasileiros doidos aqui, com a mão na frente e outra atrás. E vieram aqui e balançaram Moçambique, né? Então, fez diferença, né? No ministério dele também. Então, irmãos, testemunho é muito importante. Às vezes a gente pensa que não é grande coisa o que a gente tem para falar, mas fala, testemunha, fala do que Deus fez na tua vida, gente. Pelo amor de Deus, né? Como foi que ele te alcançou? Isso vai impactar, vai transformar a vida de outras pessoas, mas também vai te dar força, vai te fortalecer, né? Então, mais oração, louvores, recebendo pessoas, confessando uns aos outros,
se arrependendo de coisas que eles estavam fazendo errado. Então, tudo isso foram coisas que nós vimos aqui que foi impactante, que trouxe força para a igreja, né? Então, se você tem tempo depois, você dê uma relida nisso aqui para você entender que o que o Espírito Santo quer fazer na nossa igreja hoje e nos usar para ser um diferencial nesse mundo, né? Então, era uma igreja unida. Essa união fez com que as pessoas tivessem intrepidez diante dos homens e temor diante do Senhor. Então, todas essas coisas aqui que aconteceram no livro de Atos fez a diferença, impactou o mundo. Será que todas essas coisas que nós citamos aqui não estão à nossa disposição hoje para nós fazermos a diferença no mundo, para nós impactarmos o mundo com a mensagem de salvação, de inclusão no reino de Deus? Eu creio que sim. Então, a união ela não é apenas uma coisa bonita que acontece facilmente, não, gente. Ela exige sacrifício. Hoje em dia a gente não faz muito sacrifício, não. A gente é cada um por si, né? Cada um vai pegar o seu jaraqui, vai ticar o seu jaraqui, vai botar a brasa embaixo do seu jaraqui, da sua família. A gente já não faz mais essa coisa do repartir o pão de casa em casa. A gente já não tira mais um pouco do nosso tempo para ver como o nosso irmão, a nossa irmãzinha está passando, porque a gente não tem mais tempo, né? Mas tudo isso são coisas que estão à nossa disposição e que, apesar de ser sacrificoso, vale muito a pena praticar. Então, sem dúvida, a união do povo de Deus é uma das estratégias mais críticas na obra missionária que o Senhor nos deu e que o Espírito Santo viabilizou. Então, o Espírito Santo produz essa unidade, essa união, e através dessa união é que nós vamos ser conduzidos para cumprir o propósito de Deus na evangelização do mundo, de todas as nações. Também a melhor união vem quando a igreja tem um propósito. A igreja tem um propósito. União vai ser destruída quando nós começamos a tornar uma igreja invertida, sem visão e sem propósito. Críticas. Estratégia das mais críticas. Então, o livro de Atos sacrifício. Então, o livro de Atos tem um modelo para a igreja funcionar com saúde perfeita, que é a igreja cumprindo o seu propósito de levar o evangelho a todas as nações, né? Aqui nós temos também o exemplo de alguns missionários: Filipe, Pedro, Saulo, Barnabé, Marcos, Silas, Timóteo, Lucas, Priscila, Áquila, Apolo, Erasto, Trófimo. Então, todas essas pessoas estão lá no livro de Atos. Vamos aprender mais. E Paulo foi mandado aos gentios. Ele diz que ele era apóstolo aos gentios. Tinha o Pedro, que também, né, foi para os judeus, mas ele também andou tendo umas visões aí interessantes sobre os gentios. né? E ele entendeu, né? Não foi muito fácil, porque o cabeção dele era meio difícil, mas ele entendeu, né? E obedeceu. Então, irmãos, nós que vivemos neste século, há tantos mil anos depois, temos nas nossas mãos o poder, a chave e a forma como nós devemos fazer. Que Deus nos abençoe, que essa palavra traga força no nosso coração, que essa palavra nos revele o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, de maneira que nós entendamos que isso não é só uma coisa do TMT, nem do Parceiros Globais,
Mas isso é uma coisa da palavra de Deus, é ordem daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Deus nos abençoe. Mais coisas.